estou aqui, né? Quando eu recebi o convite da Maria Lúcia, foi uma surpresa para mim. Eu falei, nossa, e faz um tempo que eu estou afastada da área acadêmica, né? Hoje eu estou atuando como artista plástica. E foi um momento de transição, aliás, a minha vida é sempre um momento de transições, né? A gente está sempre em modificação. E vamos lá, né? Fui convidada para falar em história, né? E aí eu percebi que eu faço parte da história, entendeu? E eu falei, realmente, nós fazemos, né, parte. Então vamos começar a falar sobre período. Vou pegar aqui o Tá aqui. passador. Vou pegar o passador. Tá. Ótimo, obrigado, viu? E aqui, como é que eu uso? Eu já sou antiga, muito antiga, certinha para frente e para trás. Muito obrigado. Gente, eu vou até pedir assim, desculpas, porque eu brinco, eu falo que o meu capital de conhecimento está tão grande no HD que tem, assim, a curiosidade sempre foi desde pequena, então tem um monte de coisa. E hoje em dia, com a idade, né, as coisas se perdem, os caminhos às vezes se perdem. E às vezes eu fico num branco, isso me dá uma angústia, né? Mas aí a gente respira, vai em frente, por isso que nomes, algumas datas, às vezes fica difícil de falar. Mas o importante é a gente passar esse sentimento de vida, tá bom? Começando aqui para vocês, né? Tema, a Maria Lúcia já falou, nutrição e arte, alimento do corpo e da alma. Essa frase de Shakespeare sempre me perseguiu, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa sonhar a nossa vã filosofia. Eu tinha uns 9 anos de idade. E aí isso daí me perseguia, eu falava, gente, eu achei bonito, né? Gravei, até hoje, achei bonito, gravei, também não entendi. E a gente fica nessa mistério, né? Esse mistério faz a conexão, né? Entre o céu e a terra, né? Essas coisas que a gente acontece, e a gente fala, milagre, né? Não sei, como é que aconteceu? Né? E vã filosofia, né? Uma filosofia que é o amor, a sabedoria, né? Vã, né? Sem importância, né? É exatamente a importância das pequenas coisas que acontecem com a gente. E eu ainda, até hoje, né? Acho que qualquer palavra volta depois para a gente fica pensando. Então, eu fiz um momento de reflexão, não vai dar tempo de falar tudo, eu vou passando algumas coisas, porque eu falo que cada dia da minha vida é uma vida. Acontecem coisas surpreendentes. E vamos começar lá da minha infância. Olha, eu era criança, né? Eu tenho descendência italiana por parte de pais, né? Tanto dos avós maternos quanto paternos, mas eu tive uma grande influência do meu avô materno. Ele era um contador de histórias. E eu lembro do meu avô materno, eu deitava naquela cadeira de tecido, sabe, uma espreguiçadeira, e ele contava histórias, e a minha imaginação já era fértil, eu já ia imaginando, né? Quando ele falava do Aladim, da Mil e Uma Noites, do tapete voador, eu já subia no tapete e já pulava no tapete. Então, assim, e a brincadeira na época, o aprendizado, era na rua, né? Eu acho que há muito tempo atrás, ali está os primeiros netos, né? Eu tenho a minha prima, Leicine Pé, que era Deise Brigantini, que ela tem a revista Cult de filosofia, né? Eu falei que permanece viva essa revista no nosso país, é difícil, uma batalhadora. Embaixo sou eu, sempre daquele jeito, shorts, bem rebeldinho. Do lado você tem o meu irmão de terninho, bonitinho, arrumadinho, meus outros 2 filhos. Nós vivíamos na rua, pesquisando, fazendo os nossos projetos. E assim a gente aprendia, né? De repente, minha mãe me colocou numa escola, 4 paredes. Eu tinha que obedecer aqueles. Aí começaram a meio que informar toda a minha criatividade, né? Porque eu tinha que obedecer, eu tinha que decorar, eu tinha que saber, e eu não sabia. Eu tive muita dificuldade de aprendizado. Eu completo, eu faço aniversário em dezembro. Eu tinha acabado de completar 6 anos de idade em dezembro, e aí ela foi procurar um lugar. Naquela época não existia jardim, era pré, não tinha lugar no pré, não tinha vaga, ainda no primeiro ano, tem 7 anos, vai fazer 7 esse ano, vai entrar.
E entrei no primeiro ano sem afinidade nenhuma, sem contar de 1 a 10. Não sabia contar de 1 a 10. Foi uma loucura, né? E aí foi um aprendizado, assim, muito dolorido. Né? E foi muito difícil. Isso me bloqueou muitas coisas, mas também me fez muitas coisas, assim, eu tenho que aprender, eu sou capaz, eu vou conseguir. E aí eu fui usando as minhas criatividades, os meus caminhos. Eu estudei na escola Nossa Senhora de Fátima, né, aqui em São Paulo. Naquela época a gente tinha ginásio, a gente tinha o primário, que era primeira, segunda, terceira e quarta série. Fui até a quarta série. A mamãe sempre querendo entender, né? Prova um ano, ela não sabe. E eu lutando porque eu não queria fazer, eu queria sair daquela sala de aula, eu queria sair daquele quadrado, né? E assim foi. Naquela época você poderia fazer o 5º ano, que seria a admissão, ou entrar direto. Eu entrei direto e eu fui na escola, me levou na Escola Estadual Carlos Maximiliano da Fonseca, o MAX, lá na Vila Madalena. Eu não sei se você, naquela época, era uma escola, eu estudei no MAX de 67 a 71, era uma escola do Estado, que tinha aula de artes, aula de canto, aula de cursos manuais, né? Tinha música com piano. Eu tinha uma professora de música com piano. E lá a gente desenvolvia muitos projetos. Entrei no primeiro ano ginasial com muita dificuldade, né? E aí eu acabei sendo reprovada, tudo, mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu não tinha maturidade, mesmo, um monte de professora, tudo. A hora que eu vi, né, eu já sabia onde eram as pedras do caminho, então era mais fácil de contornar, né? E aí eu comecei a juntar um grupo de amigas e a gente foi muito direcionado para desenvolver trabalhos, né? Então eu tinha aquelas ideias sempre desafiadoras, né? Um exemplo desse é o trabalho do Juca Chaves, a gente tinha que falar com o Juca Chaves, e as dificuldades não eram como hoje, né? Hoje é muito fácil, você aperta um botão, você já tem todo o trabalho pronto, né? Assim, lá não, a gente ia buscar pessoas, a gente ia conversar com pessoas, a gente ia na biblioteca, então o desenvolvimento era muito maior, a gente tinha que ser criativo nos caminhos que a gente encontrava. E aí a gente desenvolveu um trabalho, imagina, uma menina de 11, 12 anos, escreveu o trabalho do Juca Chaves, porque a gente começou a ligar para casa dele, era ficha, orelhão, tem muita gente aqui que nem sonha o que é isso, né? Daí vem aquela coisa, olha, caiu a ficha, né? Quando você presta atenção, caiu a ficha, mas o que é caiu a ficha? A ficha do orelhão, né? Caiu, a gente conseguiu falar, é daí, né? E nem existe mais nada nesse sentido. Hoje você aperta um botão, você vê a pessoa, né? E esse caiu a ficha, né? A gente gastei toda a minha mesada para poder ter algumas informações dele. E uma das informações era que a inspiração dele era no banheiro. Lógico, essas meninas se juntaram com a petulância, gente. Eu imagino, com 12 anos, 11 anos de idade, vamos escrever o trabalho no rolo de papel higiênico. Na hora de apresentar, a gente jogou o rolo de papel higiênico, nós fomos conhecidos na escola inteira, né? Lá no Max. Também resolveu, tinha festivais de música. Os festivais de música, as escolas que ganhavam as músicas, eles iam lá para o Teatro Gazeta, na Paulista, e apresentavam os grandes festivais de música. Mas chegamos até em escrever uma música, mas ninguém sabia a música, não era uma loucura. Foi a maior vaia da vida. E aí, assim, logo em seguida, veio a repressão, né? Acabou o festival, acabou o trabalho, ninguém podia se reunir. Então foi uma dificuldade, foi uma época muito difícil, né? A gente, o Trapaceiro era adolescente, né? Pré-adolescente, mas já era envolvida, queria ficar envolvida nesses movimentos, nessas coisas. E não se podia, né? Mas era metida, né? Via o pessoal do colegial, lá eu fazia o ginásio. Na quarta série ginasial eu resolvi que eu queria precisar trabalhar. Eu queria sair daquelas 4 paredes, eu queria sair daquele grupo, né? Eu não podia, sabe, é uma coisa de ter que seguir as regras, né? Ter que seguir as normas. E aí eu fui, mas sempre segui, e sempre me esforcei muito para isso.
E aí eu acabei indo para... Eu fui procurar, falei, vou fazer curso técnico. Escola técnica, porque curso técnico, mais 3 anos de uniforme, vou trabalhar. Dentro das minhas pesquisas, eu gostava muito da área da saúde, eu fui procurar um curso da área da saúde. Né? E aí, eu fui parar no curso, na escola Carlos de Campos, porque lá tinha curso de enfermagem. Eu não sabia, nem sabia o que era nutrição, não sabia o que era. Mas aí eu, em vez de encontrar a coordenadora de enfermagem para me explicar o que era o curso, eu encontrei a dona Leite, uma pessoa marcante na minha vida, né? Porque a dona Leite é uma figura que moldou o meu interesse pela nutrição. A forma como ela discorria, eu tinha simplesmente 14 anos, a forma como ela falava da nutrição era uma coisa assim encantadora e muito austera. Né? E ela virou e falou assim, imagina, vocês vão ver, eu estudava na Vila Madalena, no Max, peguei o ônibus, depois fui parar lá no Brás, na Oriente, nunca tinha ido para lá, para conhecer a Carlos de Campos. Me encantei com a escola, uma escola antiga, tradicional, né? Aqui a gente tem uma figura da escola, a gente usava, aí a dona Leite viu e falou assim, você tem que estudar muito nas férias para poder prestar o vestibulinho, tinha vestibulinho. Não tem algum que desafiasse, né? Eu sempre fui assim, fui estudar muito nas férias, né? Lá com a dona Leite, ela dava um cursinho com outros professores, e aí, lógico, eu entrei no curso técnico, e eu cursei o curso técnico foi em 72, 3 e 4. Foram 4 anos intensos de um conhecimento maravilhoso. E assim, eu muito me encantei com essa ciência da nutrição. E na época a gente usava uniforme, bonitinho, né? A saia, né? A escola, tem cada histórias para contar, é que a gente não tem tempo, né? Não cabe nesse pouco espaço. Mas era uniformizado, o diretor da escola ficava na porta da escola esperando a gente, né? E com a reguinha para medir a altura da saia. Era incrível, são histórias assim, era uma delícia de lembrar. Né? Aí era até a figura, uma amiga que cursava. Bom, eu me formei no técnico de nutrição, foi em 1974, né? E sempre, nas férias, eu sempre ficava com a dona Leite para fazer, porque me encanta até hoje, eu sou apaixonada pela nutrição. Os cálculos nutricionais, né? Eu era encantada por isso, os cálculos que compõem como é que um alimento você come pera, maçã, isso vai parar no corpo da gente. Mas os alimentos construtores, reguladores, toda aquela ciência que ocorre dentro do nosso corpo. Então, eu sempre me encantei por isso. Não existia livros. Em 74 não tinha nada. Então, o que tinha apostilas. E eu participei muitas férias, eu fiquei com a dona Leite, construindo, pesquisando as apostilas. Né? Então, aí que eu percebi, né? Quando eu saí, acabei o curso de nutrição, mesmo assim eu falei, gente, curso técnico, eu não sei se eu quero a faculdade de nutrição. E eu fui fazer um intercâmbio. Eu fui para Dallas, né? Fui para o Texas, eu fiz aqueles intercâmbios de estudante, né? E imagina, eu adorava conhecer novas fronteiras, romper novas fronteiras, conhecer novos países, novas pessoas. E aí foram 6 meses de um aprendizado tão intenso e da forma como eu mais gosto, né? Vivendo com a família, cuidando das minhas coisas, estava lá, né? Eu acabei de fazer 18 anos e fui para lá, passei 6 anos, voltei, 6 meses, voltei em agosto, né? Falei, bom, agora eu vou ver o que eu vou fazer na minha vida. Entrei no cursinho, né? Falei, vou fazer cursinho, provavelmente eu acho que vou fazer odontologia, né? Porque eu queria uma profissão liberal, né? E a dona Leite me ligou e falou, vem dar aula, porque nós estamos com um problema aqui no curso técnico, a professora da Vila de bromatologia sofreu um acidente e nós precisamos de alguém para substituir. O pessoal falou, Leite, eu sou técnica de nutrição, não sou formada, acabei de me formar o ano passado. Não, pode vir. E aí eu comecei a minha carreira acadêmica, né? Uma coisa assim, pulando etapas,
aspas, super inusitado. Fui para Carlos de Campos, morri de vergonha, não entrava nem na sala dos professores, né? Mas a experiência de sala de aula foi encantadora. Os acontecimentos, pena que a gente não tem tempo para contar os meus causos, os acontecimentos no laboratório ainda, uma menina de 18 anos, e as meninas da minha idade, né? Porque a Carlos de Campos, curso técnico, quando eu fiz eram 3 anos, depois mudou para 4 anos, né? E só para vocês terem ideia, como era o início do início, existia a Escola Carlos de Campos, curso técnico de nutrição, 3 anos, e a USP, Saúde Pública, era 1 ano. E de repente o conhecimento, o conteúdo que tinha nesse curso, né, a responsabilidade, como a gente levava, é uma coisa assim, muito completamente diferente. Né? Com 18 anos eu comecei a dar aula na escola técnica, e aí no final do ano, lógico, prestei vestibular para nutrição. Ali, o que acontece? Todas elas foram alunas, minhas alunas e da Dona Neide. Né? E tanto é que a Dona Neide é aquela que está lá no meio. E as pessoas já tinham um pouco de idade na Carlos de Campos, imagina, hoje eu falo que elas eram adolescentes, bem mais do que elas tinham naquela época. E aí, assim, elas estavam começando a se aposentar, né? E a Dona Neide precisava substituir esse corpo docente. Ela escolheu a dedo, e eu escolhi junto com ela o grupo do corpo docente da Carlos de Campos. Então, a família, o curso técnico de nutrição da Carlos de Campos foi um dos pioneiros em nutrição. E aí a gente, inclusive, participei em vários cursos de treinamento de outras escolas, como é que a gente faria, de grade curricular. Então, ali, assim, eu faço parte dessa história. Né? Eu não tinha pensado nisso, né? Faço parte dessa história. E aí eu fui para a faculdade, eu fiz a faculdade Centro Universitário São Camilo, o tempo todo eu fiz o Centro Universitário São Camilo cursando o curso técnico, dando aula no curso técnico de nutrição. Então eu não parei em nenhum momento. Terminei a faculdade, também me chamaram para dar aula lá, me chamaram para fazer outras coisas. No final eu acabei deixando um pouco a faculdade e fiquei, porque casamento, né? Nova, né? E aí eu deixei um pouco para controlar, para conseguir levar o curso técnico de nutrição, que era a minha paixão, a minha outra família. Eu fiz o curso de licenciatura aqui na FATEC, né? Porque eu tinha a faculdade de nutrição, mas eu não tinha a parte pedagógica. Depois eu fiz pedagogia, porque também achei que tinha falta, eu precisava da pedagogia, em 84. Né? E aí eu fiz um curso, quando eu estava lá na Carlos de Campos ainda, em 90, eu resolvi que eu queria fazer uma especialização, uma coisa melhor, mais profunda. Fui para a Escola Paulista e fiz um curso de especialização na Escola Paulista. Pedi o afastamento da escola técnica para poder me dedicar, e era o dia inteiro também. E eu tinha as crianças pequenas, né? E era assim, eu estudando o dia inteiro na Escola Paulista, porque lá eu fui aprender atendimento nutricional em centro de saúde. Lá eu estava começando aquelas coisas de cálculos nutricionais, programa de computador, nem existia, estava começando. Por isso que eu falo que foi muito rápido, a tecnologia parece um CUFT, né? E a gente, imagina, fazer a prova com a Dona Neide, ela não deixava usar a calculadora, era regra de 3 e você fazia continha. Não, como dava tempo? Eu não entendo como dava tempo, a gente fazia isso, né? E de repente essa evolução. Quando eu dava aula na Carlos de Campos, era mimeógrafo a tinta, você álcool, né? Você passava, eu pendurava as folhas no varal, né? Para depois juntar, é uma coisa assim, a minha dissertação de conclusão de curso da Escola Paulista de Medicina foi datilografada. Sabe o que é errar? Uma palavrinha e você tem que fazer, você já está lá no final do texto. Não dá para ir, não sei. Né? Esse pessoal mais antigo, que fazemos parte da história, que viveu isso, como a gente, bem assim, né, o jovem fala, como é que você sobreviveu? Né? Estamos aqui, né, muito
bem, obrigada, com todos os nossos caminhos, né? E depois eu fiz o mestrado lá na faculdade, na São Camilo, foi na área de concentração e organização de instituições hospitalares, mas o meu primeiro, quando eu escolhi, eu tinha um orientador, que ele era homeopata, e eu tinha resolvido lá no começo da minha dissertação de mestrado, falar sobre a medicina tradicional chinesa. O que seria a medicina tradicional chinesa ligado aos alimentos, como poderia ser o atendimento com fitoterapia, e era uma escala alimentar diferente daquela tradicional que a gente traz na nutrição. E eu me encantei com a medicina tradicional chinesa também. Mas o meu orientador, ele foi dispensado no meio do mestrado, e eu tive que escolher um outro orientador, e eu escolhi um orientador, que era o Dr. Claude Maquilini, totalmente administrativo, uma cabeça totalmente fechada, e aí eu fiz, a minha dissertação de mestrado, foi um estudo comparativo de desperdício de hospitais particulares e hospitais públicos. E foi árduo. Quem fez mestrado sabe que é árduo. A gente passa por momentos que deixou quase uma luta. E eu tinha as minhas filhas pequenas. Produzi muitos textos, produzi muitos artigos, alguns livros, e até para falar, esse daqui é da nutrição da Dona Leite. Foi o primeiro livro de nutrição, veio da apostila, que eu fiquei as férias junto com a Dona Leite, Nutrição e Dietética. Esse livro é de 1979, tá? E aí vieram várias edições depois disso, e em 2008, a gente entrou com uma proposta para a Dona Leite para reescrever esse livro, que era o livro de Nutrição e Dietética, e a gente organizou, eu, a Mônica e a Dona Leite, praticamente a Dona Leite fez a leitura, e nós organizamos esse outro livro, que esse é o último livro, de 2008, que eu realmente organizei do começo ao fim, participei do começo ao fim, e muito inteirada dentro dele. Participei de alguns capítulos de outros livros, e assim foi, Enfermagem e nutrição, avaliação nutricional. Na área da nutrição, eu já estava mais dedicada à saúde pública, à educação nutricional. Também não tinha conteúdo de educação nutricional, era difícil você achar livros. Eu comecei muitas coisas dentro da educação nutricional, e eu acabei escrevendo vários capítulos de nutrição. Bom, aí o que aconteceu? Eu estava com as minhas filhas, e eu achava que eu queria desenvolver a parte da criatividade. E aí, em 95, as minhas filhas, uma estava com 10, eu estava com 9 anos e a outra estava com 8, e eu falei assim, eu quero e vou procurar uma escola de artes. Eu nunca estudei artes, nunca. Eu sempre fiz os meus projetos sem saber nada de artes. E aí eu entrei e fui parar numa escola de artes para as minhas filhas, que era a Viveca, Escola de Arte e Criação, e da Penha, lá na Penha de França, ali perto, no bairro da Penha. E quando eu entrei, eu vi o pessoal manipulando, manuseando barro. Aquilo lá, eu não sei falar, é um mistério, Eu não sei falar o que me aconteceu. Ele entrou dentro de mim, eu falei, quero fazer barro. Eu estava na faculdade, estudando, tinha acabado o mestrado e tudo mais. Não, eu quero mexer com isso. Mas era 95, final de 95. Falou, não, eu já vou fechar. Não, eu quero fazer. Eu tive que entrar. As minhas filhas acabavam fazendo pintura interna, era uma escola de artes muito boa, porque eles exigiam reflexões, mas não sabiam nada de artes. A única coisa que tinha assim dentro de mim, uma vez na adolescência, eu fui no MASP, Semana de Arte Moderna, uma professora da Carlos de Campos, do técnico da Carlos de Campos, ela fazia a gente ir até o MASP e sabia sobre o que era Semana de Arte Moderna. Na saída, eu encontrei uma bailarina do TH, com aquele jutsuzinho que tem até hoje no Alceu do MASP. Eu fiquei encantada com aquela bailarina. Passou, trabalhar, casar, filhos, tudo isso.
E aí eu fui levar as minhas filhas e eu encontrei o barro. Bom, a partir desse momento, né, eu não consegui parar. Né? Em 1996, as minhas peças já eram peças bem significativas, porque eu queria fazer escultura. Só que lá naquela escola a gente fazia mais centros de mesa. Gente, e vem totalmente de uma forma intuitiva. Não é porque vem de uma forma intuitiva, é uma coisa mágica. Mas me surpreendeu, sabe? É assim, tem as ideias, e aí eu começo a fazer, eu falo que o meu ateliê, ou os ateliês que eu frequento, é um verdadeiro laboratório. Né? Porque eu vou testando. Mas lógico, a gente aprende com os mestres. Né? É falado, é feito desse jeito. E aí eu, Nazaré Botana, Léa Magalhães, era da Vivera, né? Lá da PEI. Aí eu achei que eu queria saber corpo humano, porque sempre me encantou o corpo humano. Eu fui para o laboratório, fui para o ateliê do Israel Kinslansky. É um grande escultor, tem escultura em praça pública e tal, tudo mais. Quando eu entrei, eu me emocionei, fiquei parada na porta, porque era uma aula de modelo vivo. Eu nunca tinha participado, eu nunca fiz desenho, né? E aí quando eu descobri, né, a forma de fazer, as técnicas, isso foi tomando mais ainda conta de mim. E aí a necessidade de saber, de estudar e de testar cada vez maior. Então eu costumava, não me intitulava jamais artista plástica, né? Sempre me intitulei arteira, experimento, né? É isso que eu estou fazendo. Porque eu continuava trabalhando na faculdade, dando aula, e assim, o meu contato com os meus alunos sempre foi isso. Você vai falar sobre um tema, leia o livro inteiro, se certifique de tudo. Tá, e eu na arte? Nunca fiz escultura, não sabia mexer com isso, não entendo nada. E aí era bem isso, né? Cadê o livro? Não tem, você vai aprender, né? Eu já estava formado, já tinha passado pela minha vida, né? Assim, aí eu comecei a fazer algumas peças muito significativas. Resolvi que eu queria ir para Carrara, Itália, trabalhar com pedra. Aí eu fui para Carrara, passei 15 dias lá na escola, chama Arco Arte. No segundo dia que eu estava lá em Carrara, eu acordei e falei, vou embora para o Brasil. Falei, como? Não, eu vou embora. Quem sou eu para estar aqui no local que Michelangelo pegou as suas pedras? Né? Eu imagino, martelar, pegar o cinzano. Não, escuta o som, o professor Boulos falava. Fica, calma, né? E aí eu, imagina, eu sabia pegar no martelo. E aí eu comecei a ficar, é trabalho árduo mesmo. Mas você entra nesse trabalho, você fica, eu não sei te falar, eu fico o dia inteiro. Né? É uma coisa que te toma. Né? E aí então as fotos lá de Carrara, eu fiz o curso com o professor Boulos Romanem. É muito interessante, são 15 dias imersa para você fazer uma peça de conclusão de curso. E aí, depois que eu voltei, eu tinha acabado de voltar para Carrara, eu encontrei o professor, ele era um curador, já faleceu, o professor Massarani. Né? Ele trabalhava no Crítico de Artes, ele trabalhava na Assembleia Legislativa. E o Massarani, eu fui apresentar o meu trabalho, ele resolveu, falou, nós vamos fazer uma exposição individual sua aqui na Assembleia. Ele falou, qual é o seu nome artístico? Eu, Leila B. Por que Leila B? Leila, escola, esperança. E fica do verbo to be, Leila ser. Né? Não, a sua origem italiana, eu falei, não existe escola com acentuação, porque escola tem acento O. Não. Eu falei, olha, pelos meus antepassados, Liscuo deveria ser Liscuola, porque aí você força, né, a tônica no O. Então, seu nome vai ser Leila Liscuola. E lá ele trocou meu nome. Ele trocou meu nome artístico, minha assinatura, e fez todo o material impresso. Mas eu acabo, ainda tem muita peça, muita coisa assinada com Leila B e muita coisa assinada com Leila Liscuola. Então, lá começou, e eu acho que é bem um marco, né, da Leila lógica, racional, embasado em conhecimentos científicos, testados, publicados, confiáveis, né? De extensa referência bibliográfica.
gráfica, para Leila Viscuola, né? A eterna aprendiz das artes, sem limites, né? Dual, muito dual, né? E o movimento chega a ideia, né? A forma, como se a peça tivesse vida própria. E aí você começa a modelar. Não adianta você querer fazer no seu tempo. Você tem que conversar com o barro, você tem que esperar. Eu demoro muito para fazer as peças, porque assim, eu tenho minha profissão, já fui nutricionista, ganhei tudo que eu. E aí na arte eu faço porque eu tenho que fazer. Não dá para parar. Se eu parar, eu vou ficar doente. Então é uma coisa assim, eu faço e espero, fecho a peça. Passo um tempo, volto a modelar essa peça. E às vezes eu começo 2, 3 peças. Eu parto do barro, às vezes eu faço forma, aí eu faço em bronze, aí depois eu faço novos materiais, resina e tudo mais. E a coisa vai indo, né? E aí eu tenho essa minha carreira em artes. Quando eu fiz essa peça, O Poder, só para vocês terem ideia, de 1996, uma das primeiras peças que eu fiz. Então as minhas peças que vieram, já eram peças muito significativas, muito fortes. Elas têm uma assinatura delas, elas trazem a história delas, né? E essa peça está no Museu da Assembleia Legislativa. Aqui tem algumas coisas que ela foi documentada, tal, em diário oficial, tudo mais. Essa exposição que foi na Assembleia Legislativa foi uma exposição inclusiva em 2002, porque eu traduzi tudo para o Braille, como era a peça, tal, tudo mais. Recebemos várias escolas, várias crianças, e as crianças estavam presentes, podiam tocar, né? E isso foi muito documentado, aparece no diário oficial lá da Assembleia Legislativa. E aí, isso assim, praticamente o final do ano passado, depois da pandemia, né, durante a pandemia, eu fiz um mergulho, e aí te traz um autoconhecimento muito grande. E eu comecei uma série de peças que eu falo que é Memento Mori e Memento Vivere, né? Que é assim, lembre-se de viver, você vai morrer, lembre-se de viver. Antigamente, na Roma Antiga, os aurigas, que eram aqueles caras que ficavam abanando os grandes generais, eles ficavam abanando e falando no ouvido deles, né? Lembre-se de viver o que é importante. Você vai morrer. Toda essa festa, esse cortejo é temporário. Lembre-se de que você vai morrer. Então, assim, isso, a pandemia, foi um verdadeiro mergulho, né, na importância, o que é importante para a gente. E aí é bem isso, né? As minhas peças vieram diferentes também. Essas são 2 peças, essas 2, que é Elo e Metamorfose, faz parte dessa série, Memento Mori e Memento Vivere. E foram selecionados, eu fui a artista convidada para ir para a França, para Saint-Jean-le-Blanc, pela prefeitura, para participar de uma exposição, e aí eu levei minhas peças para lá em 2023, o ano passado, e foi muito interessante esse contato, me surpreende. A cada dia eu me surpreendo, né? Então isso me alimenta, né? Muito importante, porque às vezes, quando minha peça fica pronta, eu tenho que me afastar para saber o que ela quer dizer, é o recado que ela quer dar à peça, né? É impressionante isso. Assim, você esvazia, né? Você fica intensamente, eu fico intensa com a peça. Aqui sou eu lá no meu ateliê, eu tenho um ateliê aqui no Tatuapé, na Serra de Botucatu, 177, fazendo dessas peças, nenhuma das 2, né, das laterais estão prontas, essa do meio já está pronta, já queimou, tal, tudo mais. E é isso, gente, que eu vou trazer. Eu poderia contar muito mais causos para vocês, muita coisa interessante, mas a minha vida ela é muito viva. Eu costumo dizer que cada segundo é uma vida. Eu tenho muitas, mas muitas histórias para contar, né? E assim eu continuo a minha caminhada, né? Importante eu continuar fazendo, sonhando sempre a cada manhã e pedindo proteção para Nossa Senhora, para que cubra com seu manto sagrado, e a grande Mãe Gaia, para que me inspire na realização desses sonhos. Eu tenho uma conexão muito forte com a natureza
E assim, tem que pedir bênção para minha grande avó. Eu brinco, eu falo que eu moro perto do Parque do Piqueri, eu tenho que dar minha caminhada, e lá tem uma árvore imensa. Gente, eu tenho que parar lá, ficar, conversar, e principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, que está tão difícil, né, gente? A gente são as coisas simples que fazem a diferença. E todos nós temos uma história, todos nós somos importantes. É como se fosse uma engrenagem, né? Eu faço parte dessa engrenagem. E se eu me colocar em movimento, o outro não vai se colocar em movimento. Nós somos seres diferentes, né? Únicos, mas interdependentes. Um depende do outro, né? Eu preciso do outro. Para eu estar aqui falando, eu preciso desse olhar de vocês. A gente precisa, um alimento o alimento do outro. Muito importante isso, para que a gente consiga girar essa grande roda da vida, né? Para que a gente consiga fazer esse movimento do lado certo, não de girar ao lado contrário, né? É muito importante e a gente precisa da nossa história. Precisamos passar isso para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, naquilo que a gente acredita, né? Para que não fique perdido, para que o outro replique isso. É muito importante a nossa função, é muito importante o que nós estamos fazendo aqui no nosso planeta. Queria muito agradecer a vocês por estarem aqui me ouvindo, agradecer, volto a falar, a Maria Lúcia me fez esse convite, isso provocou uma revolução na minha vida, né? E foi muito interessante. Eu aprendi muito e estou aprendendo. E estou aqui para vocês, se alguém quiser saber mais alguma coisa, perguntas, aberta a perguntas. Olha, infelizmente eu vou pedir para vocês, porque a gente tem um tempinho assim, muito curtinho, e eu não te contei o que interessava para a gente ver toda essa trajetória. Mas eles já estão acostumados que eu vou contando, né? Porque acaba que a gente vai contando um pouco do nosso trabalho, né? E para que todos possam fazer isso, né? Então depois você vai ficar conosco. Eu tenho alguns folders, se vocês tiverem intenção, né, pode pegar, vou passar para vocês. Alguns contam a história, né, e alguns falam um pouquinho mais dessas peças que eu mostrei. Olha, se vocês quiserem, deixa eu passar aqui, eu vou passar aqui. Deixa eu passar isso para a senhora.